Bom dia, amados irmãos e irmãs. Hoje é quinta-feira, dia 1º de julho. Estamos na 13ª semana do tempo comum. E o evangelho de hoje é o evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículos de 1 a 8. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então alguns mestres da lei pensaram: esse homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: Por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o evangelho de hoje nos mostra como que a fé em Cristo Jesus pode remover montanhas e também enfermidades. Não só enfermidades físicas, como também enfermidades sociais. O paralítico é aquele que não consegue caminhar com as próprias pernas. Então, normalmente, esse paralítico ele é carregado, né? Então, esse paralítico também nos mostra uma paralisia que é a alienação, ou seja, quando as pessoas te levam para onde elas querem, ou as pessoas que dominam te levam para onde elas querem. O paralítico ele representa também essas pessoas, né? Pessoas que conduzem, pessoas que oprimem o povo e fazem com que esse povo seja peça de manobra. Então, quanto mais paralisados, quanto menos questionadores, né, melhor. Jesus foi condenado à morte justamente por questionar essas pessoas, né? Então, na verdade, nós vemos que Jesus ele tem o poder de curar todas as nossas enfermidades e principalmente a pior das enfermidades, que é o pecado. É muito interessante como o pecado e também a deficiência ou também a doença física e o pecado eles são quase que sinônimos aqui. Por quê? Porque na verdade acreditava-se que o paralítico era paralítico, o cego era cego, o surdo era surdo por conta de um pecado, seja um pecado que ele cometeu ou que os seus antepassados cometeram. Sendo assim, quando Jesus diz: teus pecados estão perdoados, ele nos liberta de todas as prisões, de todos os pecados, de todas as alienações. Ele nos liberta integralmente e nos liberta principalmente da morte, né? Porque ele nos vai conduzindo para a salvação. Nós precisamos também, né, cumprindo a nossa missão de discípulos missionários, dar uma resposta diante desse amor, diante da gratuidade desse amor, né? Ou seja, é a nossa missão de discípulos missionários do nosso Senhor Jesus Cristo. O paralítico, né, ele se levanta e vai para sua casa.
ele começa a andar com as suas próprias pernas. Então ele deixa aquela situação de paralisia. Então é preciso que nós também deixemos a nossa condição de paralisia na medida em que nós não contribuímos para a construção do reino de justiça, de paz, de amor, de solidariedade, principalmente aquele que mais precisa. Então, que a gente levantemos-nos dessa paralisia, né, e que a gente possa cumprir a nossa missão. Somos pedras vivas de construção do reino de justiça, de paz, de amor. Não podemos nos prostrar diante dessa missão, porque aí também seria um pecado muito grandioso, seria uma omissão, seria preguiça, seria comodismo, acomodação, e não podemos deixar. Precisamos sempre lutar, né? Lutar por um mundo melhor, um mundo onde não há paralisia, não há alienação, só o amor, a graça de Deus, a bênção de Deus que nos liberta de todas as prisões. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Esta quinta-feira teremos a Santa Missa às 7 horas da manhã aqui na Paróquia São Sebastião, aqui em Vinhedo. E para quem é da paróquia ou aqueles que participam da missa. E por volta das 17 horas, como é a primeira quinta-feira, estaremos na Nossa Senhora Aparecida, nos Três Irmãos, onde a gente vai confessar, o povo que quiser confessar, e posteriormente a Santa Missa com a bênção do Santíssimo, a adoração Santíssimo à noite, na comunidade Nossa Senhora Aparecida. Lembrando que o Santíssimo Sacramento será exposto ao longo de todo o dia aqui na matriz da Paróquia São Sebastião, aqui em Vinhedo. O Antônio Vendramin 31, Nova Vinhedo, Vinhedo, São Paulo. Então todos vocês têm a oportunidade até às 17 horas de estar ali diante do Santíssimo e rezar bastante pelos doentes e particularmente pelas famílias, né, de todos aqueles acometidos pelo Covid. E vamos rezar pelo fim da pandemia. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e abençoado dia para todos vocês.